Olá pessoal, faz tempo que eu não passo por aqui para deixar uma dica, uma técnica. Estou desenvolvendo uma técnica chamada feltragem. Tem bastante vídeos no YouTube sobre isso também, né? E no Pinterest também tem muita coisa. Mas eu queria mostrar então um pouco dessa técnica a partir da retirada do feltro, né? Fazer todo o processo, porque existe sim um material para comprar que tipo uns novelinhos de lã já bem tipo uma pluminha assim, né? Mas esse material ele é um pouco caro, né? E a gente não consegue assim uma gama de cores muito grande. Então eu comprei feltro mesmo, várias cores, e eu comecei então a desfiar o feltro, tá? Esse aqui é um trabalho feito com feltragem, tem bordado, tem a feltragem e tem as miçangas também, né? E ele é feito em cima de um pedaço de feltro também. Então, vamos lá, vou explicar como que se faz. Então, eu preciso de feltro. Então, vocês têm que ver a cor, as cores que querem para fazer isso, né? Eu comprei várias cores e, inclusive, o preço do feltro não é alto e rende muito. Então, só para vocês terem uma ideia, um pedaço de feltro, mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco menor, um pouquinho menor só, ele rende toda essa quantidade de feltro desfiado, né? Então, é bastante. Aqui deve ter umas 20 gramas, né? Então, o feltro hoje a gente compra mínimo 20 centímetros e ele tem 1,20, 1,40 por aí de largura. E eu só vou tirando algumas tiras, alguns pedaços assim. Outra coisa que eu preciso é esse tipo de escovinha aqui, bem comum em pet shop, né? Uma escovinha de aço, né? Toma cuidado, né? Pra não espetar a mão nisso aqui, porque dói. Um pente fino assim, ó, mais fininho, para poder tirar então o feltro desfiado da escova. Claro, tesoura para cortar o feltro, né? Então, o processo é assim: você vai pegar teu pedaço de feltro, vai segurar um dos lados e com o outro você vai adaptar essa escovinha na mão aqui e vai fazer um movimento só, de cima para baixo, de cima várias vezes, até esse feltro aqui começar a se desmanchar, né? Então, ele vai ficando cada vez mais fino, né? Cada vez mais fininho, assim, até você ter a tua escovinha cheia de feltro. Então, depois é só passar o pente e retirar o excesso, deixar junto no montinho daquela cor. Vou fazer mais um pouco aqui. Então, ele vai desfiando, né? Vai acontecendo isso aqui, ó. E você continua a tirar o feltro daqui, segurando sempre de um lado e vai desfiando até ele arrebentar. Vai chegar uma hora que ele vai partir daqui desse pedaço aqui, ó. Ó, aqui eu já tenho ele partido, ó, né? Não tem problema, tá? O que você vai fazer? Vamos cortar essa parte aí, né? Depois trabalhar esse pedacinho aqui, a parte de cima. Sempre é bom não deixar excesso de feltro na escova, sempre tirar, né? Então, eu tenho essa parte aqui que tá toda ela já meio desfiada, né? Mas eu vou ainda mais um pouco com a escovinha aqui, só pra dar mais uma tirada do básico, ó. Tirar as pontinhas também. Quem quiser pode trabalhar com luva, se achar que essa parte aqui machuca a mão, né? Eu vou desfiando, vou deixando ele bem fininho aqui, ó. Vou desfiando, melhor trabalhar em cima da mesa, né? Depois, gente, eu pego essas partes aqui mais já desfiadas, né?
E aí, eu vou pegar o pente e vou abrir com delicadeza aqui, ó. Agora o processo é com o pente pra desfiar esses pedacinhos aqui, né? O certo é assim, ó, o ideal, né? Você trabalhar, faz o teu projeto que você quer fazer de feltragem, já separa todas as cores primeiro, faz todo esse trabalho de retirada do feltro, né? De desmanche do feltro, né? Deixa tudo certinho para depois começar a fazer a feltragem. Eu vou ensinar todos os passos, tá? Então, eu vou tirando aqui, eu vou abrindo, né? Tem que ter paciência, mas não é um trabalho ruim de fazer, tá? Um trabalho... E lembrando, essa feltragem, ela não é amolhada, tá? Ela é feita com agulha de feltragem mesmo, que depois eu vou mostrar. E não é feltragem molhada, porque tem um processo de modelagem que a gente molha isso aqui e coloca sabão, né? Mas não é esse o caso, tá? Eu prefiro pro meu trabalho de agora, eu prefiro trabalhar assim, tá? Não sei ainda bem como é que é o outro processo, né? E eu prefiro esse aqui, tá? Então, desfiando tudo, né? Você chega numa quantidade de umas 20 gramas, dependendo. E é só um pedaço de feltro, né? Dependendo do trabalho, já vai fazendo, vai deixando guardado, separar uma da outra bem certinho, né? Um montinho do outro bem certinho, para daí ter a quantidade legal de feltro, tá? Eu vou fazer mais alguma coisa aqui, depois eu passo para mostrar para vocês como que é que faz, então, a feltragem, qual é a agulha, como se faz, tá bom? Depois de desfiar o feltro com a escovinha, e eu utilizo também o pente para... Nas últimas mechinhas que ficam mais grudadinhas, assim, que eu não consigo tirar com a escova, eu uso um pente bem fininho e vou escovando até conseguir, então, chegar no final do processo de desmanche do feltro, né? Tem várias cores aqui que eu já separei, que eu vou utilizando, né? Que eu vou agora ver o que eu vou utilizar. Deixo nas caixinhas assim. A gente pode encostar uma cor na outra. Pode encostar que ela não vai grudar uma na outra, né? É só também não mexer muito, né? Que dá certo, tá? Próximo passo, eu tenho um risco. Passei esse risco para o feltro, né? Gosto de utilizar um bastidor para prender. E eu uso uma coisa muito simples para colocar esse bastidor em cima, que é um potinho de plástico assim. Então, ele tá bem posicionado aqui, com uma folga aqui, ó. Né? Não pode ficar em cima da mesa, tá? Já vou explicar por quê. A agulha de feltragem é essa aqui, ó. Esse tipo de agulha aqui, né? Então, esse tipo de agulha, gente, ele tem umas ranhuras, essa agulha tem umas ranhuras nela, não sei se... Não, eu tenho que dar um jeito aqui para vocês observarem. Isso não é uma agulha comum, né? Ela tem umas ranhurazinhas aqui nessa parte dela aqui assim. Ela é áspera aqui, tá? As agulhas de feltragem são assim, né? Essa é unitária, se você trabalha com uma só, né? Mas eu comprei essa agulha aqui, ó, da Círculo, que vem três pontas aqui, ó. Vem 3 em uma só. Deixa eu mostrar bem direitinho pra vocês. Ó, são 3 agulhinhas juntas. Ela tem esse pegador aqui, né? E tem uma tampinha. Para trabalhar áreas maiores é muito bom, né? Mas como eu tô trabalhando eu tenho um risco aqui que é bem fino, bem estreitinho, né? Eu gosto de utilizar uma agulha só.
Só uma agulha. Agora, se eu vou preencher esse meio aqui, que tem mais espaço, então eu gosto de utilizar a agulha que tem, aquela ponta ali que tem 3 agulhas nela, né? Isso também fica a critério de cada um, tá? Qual é a função dessa agulha? Essa agulha, ela leva o feltro para baixo e ali ele fica preso. Então, esse trabalho eu terminei agora recentemente, né? Tudo isso é feltragem e coloquei algumas interferências de miçangas. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando eu coloco o feltro, a agulha o feltro desfiado, ele vai para baixo do tecido e ele fica preso nas tramas do feltro. Por isso, tem que utilizar feltro para fazer, para colocar essa feltragem, para fazer o processo de feltragem. Por que que eu não recomendo outros tecidos? Porque a trama é muito aberta. Dá também, tem gente que faz em cima do tule também, né? Mas eu gosto de fazer, aqui já fiz todo o processo de feltragem, vocês podem ver, porque é um tecido por cima do outro. Eu gosto muito de fazer no feltro, porque ele prende bem essa pluminha no feltro, né? Aqui eu tenho o feltro cinza, foi todo ele trabalhado a feltragem em cima, e depois eu prendi o feltro cinza em cima do feltro branco. E para fazer a junção dos dois, então eu fiz a feltragem nesses espaços aqui, laterais. Isso aqui é bordado, né, com agulha bem fininha, e aí dá para tranquilamente fazer, tá? Então agora eu vou explicar como que se faz a feltragem, né? Como que é esse processo, tá? Então, assim, ó, eu vou iniciar com uma cor escura. Esse aqui é o feltro desfiado. Então, se eu quero fazer uma pequena parte, eu dou uma puxadinha nele aqui, para ele ficar uniforme, mais uniforme possível. Se eu vou fazer um espaço pequeno, tá? Aqui, gente, ó. Eu quero fazer uma dessas linhas aqui, tá? Então, eu já tenho posicionado aqui em cima da minha cestinha, pode ser uma caixa, qualquer coisa que se adapte, depende do tamanho da tua feltragem, do teu trabalho, você pode usar um bastidor maior, sabe? Pode prender isso numa moldura de tela, tirando a tela só o chassi e utilizar também. Então, isso aqui não é regra, tá? Isso aqui é adaptação, né? A gente precisa adaptar o feltro ou o tecido que vai usar e deixar ele mais reto possível, com uma altura livre, para que essa agulha tenha a condição de perfurar aqui e não bater no chão ou na mesa, né? O chão que eu digo é na tampa da mesa ou na superfície que você está trabalhando, no vidro, porque essas agulhas, elas são muito sensíveis. Como ela tem essas ranhuras, ela é uma agulha fina. Qualquer movimento lateral, um movimento que você faça inadequado, ela quebra, tá? Eu comprei em loja de aviamento, veio um pacotinho com 5 agulhas. Vale muito a pena, preço muito acessível, e a agulha, assim, cuidando, ela não vai perder o fio e tudo mais, né? Então, como é que eu inicio isso? Como eu tenho o meu risquinho aqui, eu vou posicionar o feltro aqui no início, né? E só vou colocar a agulha para baixo. Ela mesmo leva o feltro para baixo, tá? E aí, eu vou respeitar o risco que eu tenho aqui, ó. Eu tô respeitando o risquinho. A posição da agulha é sempre reta para baixo, tá? Quanto mais você conseguir deixar a agulha retinha, melhor vai ser, mais eficiente vai ser o trabalho dessa agulha levando o feltro para dentro. Eu tô aqui puxando esse feltro para dentro da linha, para dentro do espaço que eu tô fazendo. Tem uma linha aqui embaixo, ó, né? Então, eu tô respeitando essa linha, eu tô fazendo a feltragem dentro desse espaço, tá? Então, eu começo pelas laterais, respeitando essas linhas, né?
E vou, então, agora para o meio. Isso aqui já é suficiente para preencher esse espacinho aqui. Isso aqui é sobra, né? Né, gosto de, quando eu tenho excesso, eu venho aqui e corto esse excesso para não estar com muita felpa, né? Esse feltro desfiado em cima do que eu estou fazendo, se eu vejo que já é o suficiente, né? Então, assim, eu vou trabalhando, eu vou levando esse feltro para baixo, né? Levando, respeitando a linha, né? Procura não botar peso aqui em cima, senão vai para baixo o teu feltro, né? E assim eu vou fazendo por todo ele, no meio também, né? Até eu conseguir deixar todo esse feltro de uma maneira uniforme aqui nessa linha que eu tô fazendo, tá? Aí, ó. Né? Mas faltou feltro. Faltou, ficou muito fininho, ficou muito baixinho aqui a feltragem que eu fiz. Eu queria encorpar mais ela. Tranquilamente, você pega um pedaço, como nós estamos trabalhando com uma superfície bem pequena, né? Então, eu vou pegar mais ou menos o tamanho do que é o que eu já estou fazendo aqui. E vou posicionando novamente em cima, guiando essa agulha para preencher de novo os espaços que eu quero, né? E vou posicionando ela aqui em cima naturalmente. E ela vai, então, se incorporando aquela primeira quantidade de feltro desfiado que eu já coloquei aqui, tá? Existe, como eu já falei, essa lã desfiada já, né? Essa própria para feltragem, mas ela tem um valor um tanto alto, né? E são 20 e poucas gramas, então eu prefiro desfiar, que assim rende muito, porque o feltro é uma coisa que é bem baratinha. 20 centímetros dá muito material, tá? E eu só usei um pedacinho, né? Então, para vocês perceberem aqui na parte de baixo como ficou, tá? Ó, fica bem felpudinho aqui, esse é o avesso, tá? E assim eu vou fazendo em todos os perfis, eu vou escolhendo as cores. É uma espécie de um bordado, mas não tem linha, né? É apenas a introdução do feltro desfiado para dentro do feltro. O feltro não é tecido, porque ele não tem trama, né? O feltro é um processo muito antigo, que é a pressão que se faz antigamente na lã, né? Quanto mais se pressionava, mais juntava as fibras, né? E elas então formavam o feltro, né? Assim é o processo para utilizar lã também. Tem muitas feltragens que eles utilizam a lã mesmo, né? Tem muito material, pesquisei bastante coisa. Tem a feltragem molhada, que não é o caso aqui, tá? Tem a filtragem onde você faz o tridimensional, que é uma bolinha, né? Enfim, eu vou fazendo vídeos com outros estilos de utilização de filtragem. Essa florzinha, por exemplo, ó, né? Ela é muito fácil de fazer. Existem uns moldezinhos de plástico que até a gente usa para cortar biscuit ou bolacha, que pode ser feito, tá? É super tranquilo, é muito legal para fazer. Como o meu risco aqui é um trabalho, já é sequência de um trabalho, né? Eu optei então para fazer esse vídeo com o meu risco, mas eu vou postar outros vídeos com outras técnicas de feltragem, outras formas de fazer a feltragem, tá bom? Um beijo, bom trabalho, espero que tenham gostado do vídeo.